Olá, alunos, tudo bem? Vamos então continuar aqui com a nossa lição número 5. Na lição número 5, o conteúdo principal aqui da nossa aula vai ser trabalhar com referências relativas e referências absolutas. Na realidade, esses dois temas aqui estão relacionados com a aula anterior de fórmulas, tá ok? Então, está relacionado ainda com a parte de fórmulas. Quem não assistiu à aula passada, é extremamente importante que você volte lá, veja a aula, para que você consiga assimilar bem aqui o conteúdo dessa aula, tá bom? De qualquer forma, eu vou trazer aqui a apostila para vocês aqui, ó, estarem lembrando que na aula passada nós trabalhamos com fórmulas simples, né? Nós vimos aí a ideia de fórmulas, o conceito, né, como que é a gente trabalhar com a parte de cálculo no Excel, tá bom? Trabalhei com alguns operadores com vocês aqui, e fiz alguns cálculos simples aí, eu fiz cálculos com valores, né, e fiz cálculos com endereços de células, referências de células. Aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, na página 24, de uma operação de cálculo com referências de células, inclusive com dois operadores diferentes, tá? Nesse caso aqui, você tem que analisar da seguinte forma, ó, calcula o que tem no endereço A1, então o que tiver lá dentro, o valor que tiver lá dentro, o Excel vai somar com o valor que tiver dentro do endereço A2, tá bom? O resultado dessa soma será multiplicado pelo que tiver dentro do endereço B1, tá bom? Então, você não precisa estar calculando isso de cabeça, claro, mas é muito importante que você veja fórmulas como essa e você consiga compreender como que a gente faz a leitura, né, e como que a gente consegue imaginar aqui que resultado poderia ter se nós soubéssemos, claro, do valor de cada endereço aqui, tá bom, gente? Mas o mais importante é a análise da fórmula mesmo, tá bom? Então, desta forma, eu também apresentei para vocês como que a gente trabalha com células nomeadas. Lembra? Eu usei lá um exemplo onde eu usei uma célula que eu dei o nome de salários e a outra célula eu dei o nome de despesas e fiz um cálculo para vocês verem lá como que a gente trabalha com células como referências, né? Células que a gente dá o nome na hora de fazer o cálculo dela, tá bom? Aqui, ó, tem um exemplo aqui na apostila de vocês, foi dado como células de referências, tá bom? Para a aula de hoje, a gente vai trabalhar com o conceito de cálculo com referências relativas e cálculo com referências absolutas, tá bom? Ok? Então, vamos entender bem como que é isso aqui, ó. Eu vou trazer aqui a nossa planilha do Excel, tá bom? Aqui era o modelo que a gente trabalhou na aula anterior, tá? Posso apagar tudo isso daqui, não tem problema. Uma forma rápida de apagar tudo isso, ó, é aqui, ó. Seleciono toda a planilha e deleto, né? E aí ele apaga, ele limpa tudo, ok? Então, gente, ó, eu apresentei para vocês na aula passada operações como essa, ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui alguns valores, ó, 100, aqui na linha de baixo o número 20 e aqui o número 30, tá bom? Vamos trabalhar direto com o cálculo, depois a gente monta a planilha mesmo, tá? Como que faço para apresentar aqui, ó, a soma, né? Eu queria apresentar aqui o total desses valores, né? O valor total, o total geral. Como é que eu faço isso? Aqui eu vou fazer a soma dos endereços, né? Ó, eu vou começar com o sinal de igual, sempre começamos, né? Qualquer cálculo que seja, com o sinal de igual, tá bom? Então, igual, aí eu vou usar o endereço da célula, né? Aí eu olho lá na minha planilha qual é o endereço que o número 100 está, tá bom? Então eu vejo aqui, ó, que o número 100 está no endereço B3, né? Ou seja, ó, coluna B, linha número 3, tá bom? Então você vai lá e digita igual B3 mais B4 mais B5, tá bom? Quando eu pressiono a tecla Enter, ele vai somar, ó, tá bom? Ele somou os três valores e colocou aqui. Tudo bem? Essa é uma forma de fazer, tá bom? Aproveitar aqui, eu vou apagar aqui novamente, ó, só para me fazer isso de uma outra forma, tá bom? Ó, tá? Vou deixar o cursor aqui, né? E vou começar a fazer a soma novamente, ó. Vou colocar o igual. Agora, reparem que eu não vou digitar
o endereço que está o número 100. Ó. Vou pegar o mouse, gente, vou parar o mouse aqui, ó, e vou dar um clique. Ó. Você viu que ele pegou para mim? Agora eu vou pressionar o sinal de mais, vou pegar o mouse, ó, deixo aonde o valor que eu quero, né? Ponho em cima da célula que está o valor que eu quero e dou um clique só. Ele pega o endereço dela e coloca na fórmula. Ele está fazendo isso porque ele entende que eu estou numa operação de montagem de fórmula, tá bom? Clico Shift, sinal de mais, né? E eu vou na célula que eu quero pegar o próximo valor e clico nela. Estando tudo certo, você pressiona a tecla Enter. Ó. É importante pressionar a tecla Enter. Ok? Beleza. Ótimo, gente. Aqui é um cálculo, né, de soma. E aí eu queria que vocês observassem isso aqui. Ó. Imagina que eu tivesse aqui o número 10, o número 5, o número 2. E aqui do lado, ó, eu tenho o número 20, o número 40 e o número 50. Ó. E eu gostaria de apresentar aqui a soma desses três valores e colocar aqui. E aqui também, ó, a soma desses três valores e colocar aqui, tá bom? É a mesma coisa, ó, igual C3 mais C2, perdão, né? Opa, C4 mais C5, tá vendo? E quando eu der Enter, ó, ele soma. Se eu quiser somar a coluna do lado, o procedimento é o mesmo, tá bom, gente? Só que eu vou apagar aqui para lembrar vocês que a gente está usando um programa, né, de computador que ele é extremamente sofisticado, tá ok? Ele tem inúmeros recursos para facilitar a gente a fazer operações de cálculo, tabelas e gráficos, né? Então, olha o que acontece quando eu peço para ele pegar esse endereço aqui, ó, o que tiver aqui dentro e copiar para cá, tá bom? Como é que você faz isso, professor? Também tem várias formas de fazer, ó. Uma delas é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? Vamos fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, ó. Segura a tecla Ctrl e pressiona a letra C, né? Põe o cursor aqui, ó. Segura a tecla Ctrl e pressiona a tecla V. Vocês viram o que ele fez? Mas vocês perceberam que ele deu o número 17, né? Ou seja, a soma da coluna C dá 17. E a gente olhando aqui os números, né? Ó, realmente o cálculo aqui é 17. Mas o senhor não copiou 150, professor? Então, gente, ó, eu copiei o que está dentro desta célula. Pessoal, o que está dentro da célula B7. O que é que tem aqui dentro, gente? O que tem aqui dentro é 150? Olha aqui em cima, ó. Olha aqui em cima, ó. Ó, o passo do mouse aqui, ó. Ó. O que tem aqui dentro, ó, é 150? Não é 150, né? Ó. O que tem ali é igual B3 mais B4 mais B5, tá certo? Então, referências relativas é isso. Como eu copiei isso daqui para cá, ele automaticamente, de forma relativa, ele acrescentou a mudança de uma coluna. Como aqui é a coluna B, ele então acrescentou uma coluna, da B vai para C. Então, ele colocou e usou a coluna C. Então, ao invés dele pegar aqui, ó, o igual B3, aqui ele colocou igual C3. Vamos ver, ó, para isso eu tenho que colocar o cursor aqui e mostrar para vocês o que tem lá na célula. Tá vendo, ó? Igual C3 mais C4 mais C5. Tá vendo? Então, isso significa dizer que se eu copiar esse endereço para cá, de forma relativa, ele vai mudar a coluna também. Como eu estou pulando uma coluna, de C ele vai para D. Ó. Vamos fazer, ó. Eu tinha feito Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos fazer de novo, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Tá vendo? E se eu mostrar para vocês o que ele acabou de colar aqui, ó, vocês vão observar que já é a coluna D, tá bom? Já é a coluna D, ok? Bom, pessoal, é o seguinte, ó, isso pode ser feito de outra forma também, tá? Essa cópia aqui, ó. Se você deixar o cursor aqui nesta célula e mostrar aqui, ó, vou dar um zoom para vocês verem, ó.
tá bom? Ó, e deixar o cursor bem aqui nesse quadradinho aqui, ó, vocês vão perceber que ele vai mostrar o sinal de mais lá, tá vendo? Isso, ó, tá vendo? Ó? Se você clicar, segurar o botão do mouse e arrastar para a direita, ó, tá vendo? Ó? Ele entende que é para copiar o que tem lá para cá. E ele automaticamente faz aquela mudança de endereço, ó. De B ele passou para C e de C ele passou para D. É uma mudança relativa, ou seja, quantas colunas ele pular é quantas colunas ele vai trocar na hora de colocar a fórmula. Isso, para nós, é o que nós chamamos de referência relativa, tá bom? Então é importante que vocês lembrem aí que referência relativa é quando a gente faz um cálculo, né, ó, que ele muda automaticamente. Na apostila de vocês, na página 27, tem uma planilha chamada tabela de compras, que tem vários produtos, cada produto com seu valor e sua quantidade, e que tem que ser mostrado o valor total de cada produto. Na realidade, se você for observar aqui, o cálculo que é feito para cada produto mostrar o total, a ideia do cálculo é a mesma. É o valor unitário multiplicado pela quantidade. Coloca aqui. Valor unitário multiplicado pela quantidade. Coloca aqui. Então, eu posso estar fazendo linha por linha, né? Que não é muito prático, ou podemos usar o recurso de copiar. Para isso, a gente digita a fórmula correta na primeira célula, e aí, para as demais, como a ideia do cálculo é a mesma, a gente copia ela para baixo, ele automaticamente, nesse caso, ele vai mudar o número da linha, né? No exemplo que eu passei anterior, ele mudou a coluna, que eu estava pulando coluna. Agora eu vou descer linha, ó. Então ele muda linha automaticamente. Tá? Vou demonstrar esse modelo para vocês. Eu montei essa planilha aqui, ó, e eu vou demonstrar isso para vocês, ó. Então aqui eu tenho a planilha, vamos aumentar um pouquinho aqui, ó. Eu tenho uma planilha com cada produto que foi digitado, cada produto tem um valor, né? Ó, e cada produto também tem uma quantidade diferente. Agora, a forma de você mostrar o valor total de cada produto, a ideia da forma é a mesma, né? A fórmula que você vai colocar aqui é a mesma. Qual é a fórmula? É o valor unitário que multiplica a quantidade. O valor unitário que multiplica a quantidade. Mas cada valor do produto tem que multiplicar a sua quantidade. Para isso, ó, eu coloquei aqui já o cálculo. Ó, eu coloquei igual B4 que multiplica C4, certo? Vamos apagar para fazer de novo? Vamos lá, ó, vou deletar. Ó. Selecionei e deleto. Ó. Como que a gente faz o cálculo aqui, gente? Ó, igual. Aonde é que está o valor unitário da camiseta? Né? Ó, qual é o endereço, certo, gente? O endereço é B, né? Ó, coluna B, linha 4. Então, eu digito, ó, B4, tá vendo? E agora, importante, é o operador que eu vou usar aqui, né? Ó, se eu tenho uma camiseta que custou R$ 42 e eu comprei três, ou eu tenho três quantidades, então eu preciso ou somar ela três vezes, ou o que seria mais prático para nós aqui, ó, seria a gente multiplicar ela pela quantidade. E onde é que está o número da quantidade, gente? Qual é o endereço? O endereço é C, muito bem. Quem falou C4 aí, ó, muito bem, C4, tá certo? E quando eu dou Enter, ó, ele mostra o valor total gasto em camisetas, ou o valor total que uma loja tem em camiseta, certo? Então, ó, para mim fazer os demais cálculos, a ideia é a mesma. Mas lembrando, a gente tem aquele recurso de copiar, que nesse caso, ó, põe o cursor aqui, leva o cursor até esse quadradinho. Quando ele mudar o sinal, tá vendo? Ó, o símbolo, você clica, segura e arrasta. E aí ele copia. Simples assim, prático, né? Lembrando que para você confirmar, você vai lá, clica no endereço e dá uma olhada lá em cima. Vê se realmente ele está somando a linha, né,
referente ao produto e referente à quantidade, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês dos shorts, ó. Qual é a linha que ele tem que somar? A linha que está os shorts. Ele fez isso, ó. B6 que multiplica C6, tá certo? Ok? Bacana, né, gente? Realmente o Excel eu acho um programa excelente, entendeu? Dos programas que a gente, para quem já teve a parte do Word, do PowerPoint, os programas são bons também, mas o Excel, na minha opinião, é um programa muito, muito bacana, tá ok? Bom, gente, esse aqui é um exemplo para vocês entenderem como que a gente trabalha com referências é, relativas, tá? Então, aqui no início da nossa aula, eu falei para vocês que a gente ia conhecer referências relativas, né? Eu vou já já passar para referências absolutas, tá bom? Então, como é que você pode tá explicando aí? É importante que você leia a planilha, né? Veja essa planilha na apostila, né? Reveja o texto. Mas como é que você pode explicar a referência relativa, tá bom? Referência relativa é quando a gente faz uma operação de cópia de um endereço que tem uma fórmula e ele vai mudar tanto o número de linhas ou o número de colunas, quantas vezes forem necessárias para que a operação de relativa fique correta. Por exemplo, se você copiar um endereço, uma fórmula, para 3 linhas abaixo, ele vai, então, acrescentar 3 linhas, tá bom? Se você copiar essa fórmula para 2 colunas à direita, ele vai acrescentar, né, o endereço de 2 colunas à direita. E ele faz isso, gente, de forma automática. Automática. Tudo bem? Ok, ó, não sei se vocês perceberam, eu cliquei aqui embaixo na Plan 4, né? Nós vimos aí em aulas anteriores como é que a gente trabalha com planilhas, tá bom? Inclusive aqui, ó, eu tenho a Plan 3 e a Plan 4, eu poderia trocar o nome delas. Por exemplo, ó, vou trocar essa planilha aqui, ó, vou trocar o nome dela, vou clicar aqui com o botão direito, e eu vou renomear, né? Ó, e eu vou renomear ela para o nome de relativa, ó, relativa. Assim, quando eu olhar o nome, eu já sei o que tem nessa planilha, né? Ou seja, cálculos relativos, né? Ok? E aqui, ó, eu vou colocar absoluto. Vou renomear ela para valores absolutos. Referência absolutas, tá bom? Então, referências relativas, referências absolutas, tá ok? Aqui eu tenho uma planilha, gente, que ela é bem interessante, ó. É uma tabela de conversão de valores, tá? Essa tabela vai fazer uma conversão de valores, simular, né? De valores em reais para valores em dólar. Vocês têm um modelo dessa planilha na página 29 da apostila de vocês, tá bom? Então, ó, nesse caso aqui, o foco aqui é mostrar para vocês referências absolutas, tá bom? Então, referência absoluta. Como é que é isso, né? Ó, vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui no cálculo da camiseta. Ó, vou mostrar a fórmula. Ó. A fórmula que eu tenho aqui é B4, é o valor da camiseta, multiplicado, né, ó, vezes o C11. Gente, olha o C11 lá embaixo, ó, coluna C, linha número 11. Bom, o valor do dólar aqui, né, está totalmente irreal, tá? Nós estamos aí em maio de 2020, o dólar agora está beirando aí quase os absurdos R$ 6 já, tá ok, gente? Você pode até falar que isso né, o que nos interessa. Na verdade, isso nos interessa muito, mas não vem ao caso da aula aqui, mas o valor do dólar alto não é muito bom para alguns, para outros talvez, mas para alguns não, tá bom? Vamos usar como referência o valor que está aqui, porque é o valor que está na apostila, tá ok? Então, o valor do dólar aqui é de R$ 1,78. Então, esse cálculo aqui, gente, ele vai pegar esse valor 42 e vai multiplicar por esse valor de baixo, e ele vai dizer quanto essa camiseta ela vai custar em reais, porque esse valor aqui ele está em dólar, tá bom? Vou dar um enter aqui, ó, e eu vou mostrar aqui, eu vou abrir a planilha aqui para vocês, ó. Esse valor, ó, ele está em dólar, é o valor do dólar, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia,
Hoje essa camiseta, né, ó, é 1,78, né, ó, só para vocês terem uma ideia, se eu colocar o dólar de hoje, R$ 5,60, essa camiseta hoje ela ia custar R$ 235. Tá vendo? Para quem aí gosta de produtos importados, já teria que desembolsar um valor maior. Eu tenho certeza que o nosso salário não aumenta assim, né, gente? Bom, vamos voltar aqui para o valor do dólar na apostila, 1,78, e vamos voltar para o nosso objetivo, referência absoluta. Então, pessoal, eu preciso mostrar todos esses valores em dólar, em reais. Nós já sabemos que esse cálculo ele é feito através desse valor multiplicado por esse, tá bom? Então, vamos fazer o que nós fizemos na aula anterior. Ó. Vou pôr o cursor aqui, vou clicar e arrastar para baixo. Olha o que acontece, gente. Tix, deu chute, será? Não, olha o que acontece. Ó. Lembra que nós falamos das referências relativas, que se eu copiar essa fórmula uma linha para baixo, ele vai mudar o número da linha uma vez. Então, se eu copiar ele uma vez para baixo, na linha de baixo, ele vai pegar o quê? B5 e o C vai virar o quê? C12. Vamos ver se procede, ó. Vou mostrar para vocês o que ele colou, ó. Ele colou o quê, ó? B5. Quem é B5, gente? É o tênis, né, ó. Ele multiplicou por quanto? Pelo C12. Tem alguma coisa no C12, gente? Tá vendo, ó? Então, aqui a gente tem um problema na hora de fazer um cálculo como esse. Por quê? Porque o Excel, ele fez o que tem que fazer, né? Ele mudou o número das linhas de forma relativa. Tá vendo? Ó? Ele mudou, o B6 está certo, ele realmente não, né? Ele tem que mudar, tem que pegar o produto de baixo. Mas esse aqui a gente gostaria que ele pegasse qual endereço? O C11. No entanto, ele vai mudar de forma relativa. Então, gente, é aí que entra a questão da referência absoluta. Ó, eu vou pôr o cursor aqui na fórmula, tá vendo? Ó, na fórmula, e eu vou no meu teclado, deixar o cursor aqui, né? Ó, e no meu teclado eu vou pressionar a tecla F4. Lá onde tem o F1, F2, F3, eu vou pressionar a tecla F4. Quando eu pressionar a tecla F4, ele mostra o sinal de cifrão lá na letra C e um na linha, que é a linha 11, tá vendo? Então, se eu der Enter, ele não vai dar erro não, ó, ele aceita isso, tá bom? Eu vou apagar aqui o zero, só para vocês verem que não vai ter nada aqui, tá bom? Ó, só para... Vamos fazer a cópia de novo, lembrando que agora o C11, ele tem agora duas referênciazinhas ali, que é o sinal de cifrão, né? Ó, tá vendo? Que foi feito pressionando a tecla F4. Tá? Então, eu vou dar Enter e vou fazer a cópia para vocês verem agora o que ocorre. Ó. Opa! Agora ele não deu erro, né? Ele não deu aqueles zeros, né? Ó, vamos ver o que ele copiou aqui na segunda linha, ó. Vou dar o F2 para vocês verem, ó. Ele trocou aqui o produto, ele pegou o tênis, mas ele multiplicou pelo C11, né? Ele entende. Então, na verdade, gente, esse sinal de cifrão aqui, ó, indica para ele que é para deixar esse endereço de absoluto. Ou seja, ele não vai alterar. Tá vendo? Ó? Não importa quantas linhas você copiar ela, seja para baixo ou seja para cima, tá, gente? Ó, ele vai manter o C11. Então, na verdade, esse símbolo aqui, ó, ele tem como propriedade para o Excel dizer que ele não pode, não deve mudar esse endereço. Seja para onde ele for copiado, né? Ele vai ter que ser sempre esse mesmo endereço. Já isso não ocorre com esse, ó. Se eu copiar o B7 uma linha para baixo, ele vai virar B8. Se eu copiar ele uma linha para cima, como ele é B7, ele vai se tornar B6, tá bom? É assim que funciona referências absolutas. Então, nesse caso, a gente teve uma situação que um endereço não pode ser relativo, ele tem que ser absoluto, tá ok?
Bom, a tecla F4, ela faz a operação de transformar o endereço relativo em absoluto. Eu apaguei tudo aqui para voltar para vocês perceberem o que, que o F4 é capaz de fazer. Ó. Na realidade, o F4 ele faz isso. Ó. Quando o endereço está totalmente relativo, é o nosso caso agora, se você pressionar F4, ele transforma ele totalmente em absoluto, ou seja, o endereço C11. Se eu pressionar F4 mais uma vez, aí ele vai manter apenas a linha absoluta, ou seja, não importa para onde eu copiar esta fórmula, né? Ele sempre vai manter o número 11. Então vai ser C11, mas talvez a coluna ele mude de acordo com a posição que eu copiar. Eu vou pressionar F4 novamente, ó. Agora ele pulou e foi para o C. Então, nesse caso, ele está transformando a coluna absoluta, somente a coluna absoluta. Mas a linha, que agora é 11, talvez ela mude, dependendo se você copiar para linhas abaixo ou linhas acima. Tá bom? Então, nós podemos ter o endereço totalmente relativo, é o que está agora, né? Ó, podemos ter o endereço totalmente absoluto, é como está agora, foi como eu tinha deixado a primeira vez, mas eu também posso ter apenas uma parte dele absoluta, né? Ou seja, nesse caso, ele vai trocar a coluna, mas a linha ele não troca. E nesse caso, ele troca a coluna, mas a linha ele não troca. Ah, professor, mas por que tem os dois? É que vai de acordo com a necessidade da planilha que você está montando. Então, tem situações que a gente precisa fixar uma coluna e tem situações que a gente precisa fixar uma linha, ou até mesmo caso que a gente tem que fixar tanto coluna quanto linha, tá bom? Conforme a gente vai tendo situações de cálculo, a gente vai percebendo como trabalha essa questão dos endereços relativos e absolutos, tá ok? Então, vou deixar a nossa aqui no que seria o correto, totalmente absoluto, e vou copiar ela para baixo novamente. Então, nós temos aqui, né, o cálculo certinho agora, né, sem problema aí. Gente, ó, eu deixei aqui então a planilha relativa e uma absoluta. Eu vou guardar essas duas planilhas porque estarei usando ela nas próximas aulas, até para trabalhar com formatação. Se vocês observarem aí, as minhas planilhas elas não estão com a mesma formatação da apostila, mas isso aí a gente vai ver na próxima aula aí ou nas próximas aulas, tá bom? Ok? Caso vocês tenham condições de estar fazendo teste no computador de vocês, se tiverem aí, né, o programa, seria interessante vocês copiar essa planilha e procurar montar, né, direitinho as fórmulas, tá bom, gente? E se vocês quiserem experimentar, mudem os valores, né? Façam algumas referências aí para que vocês possam tá praticando. Bom, gente, o foco principal da nossa aula de hoje foi como a gente trabalha com fórmulas, quando a gente precisa trabalhar com situações em que a fórmula tem que ser endereços relativos e quando a gente trabalha com fórmulas em que os endereços têm que ser absolutos, né? Ok? O conteúdo da nossa aula hoje é esse daqui, né? Eu espero que vocês tenham assimilado aí essas informações. É importante que vocês revisem algumas aulas, caso vocês tenham dificuldade, conforme a gente vai seguindo aí com as aulas, porque a tendência daqui para frente é a gente trabalhar com muitos cálculos, com muitas fórmulas, né? E eu vou estar a cada aula que passa usando informações que eu passei em aulas anteriores. Então, se tiverem algumas dificuldades, dependendo da aula que você está vendo, seria interessante você ver uma aula anterior ou algumas aulas anteriores aí, tá bom, gente? E as atividades que tem na apostila, se vocês puderem estar praticando, né? Ou caso você não tenha aí, né, o computador não tem problema, né? Dá uma olhada na apostila mesmo assim, faz alguma anotação. Assim, quando as aulas presenciais voltarem, você vai tá tirando as dúvidas com o professor ou tá fazendo as atividades na sala de aula. Tá bom, gente? Ok? Então, o conteúdo da nossa aula de hoje, né, foi trabalhar com referências relativas e absolutas, né? Referências relativas e absolutas, e também falamos novamente dessa questão de cálculos, né? Trabalhar com fórmulas aí, tá ok?
Para a próxima aula, eu pretendo trabalhar a página 31 a página 39, tá? Conto com vocês aí na próxima aula, tá? Um abraço aí do professor Orlando. Obrigado, tá, gente? Até mais.